Alô, galerinha! Sou o professor Guedes e estou aqui para corrigir e comentar com vocês o segundo exame de qualificação da UERJ do ano de 2018. Vamos lá! Bom, as questões de química desse exame totalizam aqui 6 questões. Uma delas está naquele famoso texto base, então a gente vai começar exatamente por essa questão do texto base. O texto base era sobre aquele fóssil Lucy, famoso fóssil, e a questão é bem simples. Diz assim: a técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a idade de um corpo como o de Lucy, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando viva. Essa quantidade em mols corresponde a... Bom, uma regra de 3 resolve essa questão. Basta você lembrar da relação numérica fundamental da química, que é a seguinte, ó: 1 mol de qualquer espécie equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades daquela espécie. Essa questão aqui está falando de átomos de carbono 14. Então, 1 mol de carbono 14 equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono 14. Ora, como é que você resolve essa questão agora? Colocando esse 1,2 vezes 10 a 12 átomos embaixo de átomos. E aí, você pergunta, a quantos mols ou a quanto mol isso aqui corresponde? Muito simples. Uma regra de 3 resolve a questão. Vamos resolver? X é igual. Esse 6 vezes 10 a 23 está multiplicando o x, e esse 1,2 vezes 10 a 12 átomos está multiplicando 1. Bom, como aqui a multiplicação é por 1, é muito fácil. Eu vou fazer assim, ó: 1,2 vezes 10 a 12, legal? Sobre 6 vezes 10 a 23. Essa é uma conta clássica de UERJ, porque ela é proporcional. Vamos começar aqui, ó. 1,2 dividido por 6. Pô, número com decimal, né? É horrível, né? Então vamos imaginar 12 dividido por 3. Fica mais fácil, por 6. 12 dividido por 6 daria 2. Como é 1,2, você vai colocar o quê? 0,2. E agora, uma divisão de potências de mesma base. Você repete a base e, atenção agora, subtrai os expoentes. Quanto é que vai ser 12 menos 23? 12 menos 23, eu estou falando aqui de 11, né? Só que 11 negativo, cuidado para não errar isso. Então 10 a menos 11. É óbvio que com esse formato você não vai achar opção 0,2 vezes 10 a menos 11. Cuidado para não errar decimal aqui, hein? Passando para a notação científica, 2 vezes 10 a menos 12 mol. Essa é a quantidade em mol de carbono 14 presente no corpo de Lucy. Gabarito dessa questão, letra A. A próxima questão já vai fugir do texto base, é uma questão que um professor de física também pode resolver com você. Porque a gente vai trabalhar aqui com a equação geral dos gases. E o estudo dos gases é um dos assuntos que fica entre a química e entre a física. Tá? Tanto o professor de química quanto o professor de física pode ter apresentado a famosa equação PV igual a nRT. Essa equação aqui, ela é maravilhosa e ela substitui todas as outras equações possíveis de gases, porque ela fala de pressão, volume, número de mols e temperatura, as 4 variáveis de um gás qualquer. Aviso, todo gás no vestibular é considerado ideal, tá? A única das grandezas que aqui estão, que não é, né, uma variável de gás, é o R. R é uma constante, essa constante, inclusive, você tem que olhar lá atrás na UERJ qual valor que a UERJ vai usar, tá? Se é 0,08 ou 0,082. Na verdade, eu falei lá atrás na tabela periódica, geralmente vem o valor que você tem que usar. Mas essa questão aqui dá para ver pelas opções que ela não é uma questão quantitativa. Então não precisa fazer muito cálculo, é só uma análise matemática. Vamos ler. 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente, vamos sublinhar isso aqui, isotermicamente, com igual número de mols, isso aqui também é importante, de um gás ideal. Olha a palavra ideal aqui que eu falei, todo gás no vestibular será ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões. Então, nessa comparação de 2 balões, eu tenho mesma temperatura, já está escrito isotermicamente como ele foi preenchido, mesmo número de mols, e aí o que vai mudar de um balão para o outro? São 4 balões. Eu tenho os raios dos balões mudando. Vamos à pergunta? A pressão do gás
é maior em qual balão? Repare que em nenhum momento a UERJ te cobrou aqui qual o valor da pressão do gás. Não, só quer saber onde ela é maior. Então vamos fazer uma análise dimensional da famosa equação PV igual a nRT. A pressão do gás vai ser maior em qual balão? Vamos lembrar que são 4 balões esféricos, então eles são o quê? De volumes diferentes, dependentes do raio, tá? O número de mols é o mesmo, cortei. O R, que é uma constante, acabei de falar, é a mesma, cortei. Nesse caso, a temperatura dos gases nos 4 balões é a mesma. Olha o que sobrou para a gente. Pressão e volume. Como pressão multiplica volume na equação geral dos gases, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a pressão é alta, o volume é baixo e vice-versa. Ele quer saber, a pressão do gás é maior aonde? Bom, a pressão vai ser alta onde o volume for menor. E qual balão esférico vai ter o volume menor? Gente, é óbvio que o volume da esfera tem a ver com o raio, né? Se são 4 balões esféricos, vai ter um volume menor, aquela esfera que tiver o menor raio. Não é para fazer cálculo, não precisa nem saber a fórmula de volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Não precisa, vai ser a esfera de menor raio. Olha para os valores, R, R sobre 2, 2R e 2R sobre 3. Bom, tá na cara que você fica na dúvida aqui, não entre R e 2R. Tá na cara que R e 2R, deixa eu apagar até aqui, estão fora das opções. Quem é menor, R sobre 2 ou 2R sobre 3? Vale lembrar que 2R sobre 3 é a mesma coisa que R sobre 1,5, né? Vamos dizer assim. Então R sobre 2 com certeza é o balão de menor raio. Se é o de menor raio, é o de menor volume. Se é o de menor volume, é o de maior pressão. Balão número 2, gabarito, letra B. A próxima questão, a questão 38, é uma das questões mais fáceis, se não for a questão mais fácil de química dessa prova. Tá? No século XIX, o cientista Svan Arrhenius definiu ácidos como sendo espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H+. É uma definição que todo mundo conhece desde o 9º ano. Considere as seguintes espécies químicas e todas elas têm hidrogênio. Olha que interessante, tá? Dentre elas, qual é classificado como ácido segundo a definição de Arrhenius? Então, galera, é bater na fórmula e ver quem vai liberar H+. Cuidado que essa definição de Arrhenius é uma definição experimental. Não adianta falar que tem H na fórmula, é um ácido. Todas as substâncias aqui têm H na fórmula. Mas vamos lá. Vou começar com a letra A. A letra A é uma substância orgânica, tá? É um hidrocarboneto. Olha, se você já estudou química orgânica, hidrocarboneto não é nem ácido, nem básico, tá? Segundo Arrhenius, esquece hidrocarbonetos. O gabarito é letra B. Até porque o ácido que aparece na letra B é o famosíssimo ácido sulfúrico. Tem gente que bate o olho aqui nisso e já sabe até o nome. Lógico, ácido sulfúrico, substância química mais produzida no mundo. O que significa isso? Quando o ácido sulfúrico é colocado em água, ele libera esse H+ que ele tem aqui. Na verdade, ele vai liberar 2 mols de H+ para cada mol. Ele é um diácido, tá? E ele também é forte. Isso acontece em 100% ou próximo disso de suas moléculas. Muito fácil essa questão, né? Só para completar, vamos classificar as substâncias que sobraram. NaOH é o contrário de ácido, é a antítese de ácido. NaOH é uma base. Aqui, libera hidroxila em água. E NH4Cl não é nem ácido, nem base, é um sal. Por quê? Porque o NH4Cl, também conhecido como cloreto de amônio, ao se dissociar em água, ele também sofre essa dissociação em água, libera 2 íons e nenhum deles é H+ e OH-. Quando isso acontece, você está falando de um sal. Então aqui eu tenho aqui um sal, tenho uma base, tenho um hidrocarboneto orgânico, que não é classificado por Arrhenius, classificação mais antiga, mas o gabarito é letra B. Bem fácil essa questão. Bom, a questão 41 não é questão difícil não, mas é questão trabalhosa e muito perigosa, porque a gente vai ter que contar carbono e hidrogênio com muita calma nesse hidrocarboneto aromático aqui, ó. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento dos casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância, está aqui. Com base nessa fórmula, a razão entre
o número de átomos de carbono e o de hidrogênio presente no benzopireno corresponde a UERJ adora fazer essa pergunta aqui, principalmente na orgânica, razão. Cuidado para não trocar essa razão aqui, hein? É para você colocar o número de átomos de carbono em cima e o número de átomos de hidrogênio embaixo. Vamos contar carbono? Uma dica, pega a sua canetinha e vai assinalando cada vértice não ocupado desses anéis aromáticos aqui. Não conta com o dedo não, senão você se perde, principalmente em composto cíclico. Então vamos lá, aqui tem um carbono, ó, 2, cada xizinho desse é um átomo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por fora, mais esses dois aqui dentro do anel, não é verdade? Então, total, 20 átomos de carbono. Foi? Ficou claro? Dá mais trabalho ainda na hora de contar hidrogênio. Vou apagar, é trabalhoso, apaguei os 20 átomos de carbono e agora eu vou te dar uma dica para contar hidrogênio. Vamos lembrar que o carbono é tetravalente, né? Se o carbono é tetravalente, acompanha comigo. Esses átomos de carbono que fazem parte de mais de um anel aromático, eles já atingiram a tetravalência. É só você contar aqui, ó, tem duas ligações aqui, mais uma embaixo, mais uma na esquerda, total 4. Em suma, carbono que faz parte de mais de um anel aromático já está tetravalente, portanto não tem hidrogênio pendurado. Quais são os carbonos que têm hidrogênio pendurado? Vou começar mostrando esse daqui, ó. E é um hidrogênio só, tá? Porque acompanha comigo, esse carbono fez 1, 2, 3, falta a quarta ligação, com certeza é com hidrogênio. Contando hidrogênio com tiquinho, não conta com o dedo não, faz tiquinho e vai somando, ó. 1, 2, não, 3, 4, 5, 6, não, 7, não, 8, 9, não, 10, 11, 12 e esse aqui também não. Então eu tenho 12 hidrogênios nessa molécula. A razão é 20 sobre 12. Óbvio que 20 sobre 12 você pode simplificar. 20 sobre 12 é a mesma coisa que 5 terços. Gabarito, 5 terços, letra D. Tranquilidade, né? Bom, a questão 44 é uma questão de termoquímica. Dá para ver que é de termoquímica pela tabela, né, que traz entalpia padrão de combustão. Só toma cuidado numa coisa muito importante. Quem lê o programa da UERJ e vê termoquímica escrito lá no final, acha que pode cair algo muito pesado de termoquímica, não costuma cair não, tá? É só o conceito de entalpia e essa aqui que é muito importante, a entalpia padrão de combustão. Vamos ler o texto que a coisa vai ficar clara. A capacidade poluidora de hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão, de novo razão, né? Entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em sua combustão completa. Vou sublinhar essa combustão completa aqui. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Essa é uma informação importante. A tabela abaixo apresenta a entalpia padrão de combustão de 4 hidrocarbonetos aqui listados. A partir da tabela, o hidrocarboneto com menor capacidade poluidora a gente vai ter que escolher um desses 4 e dizer quem é que tem menor capacidade poluidora. Primeiro, vamos tomar cuidado com essa pergunta. Menor capacidade poluidora está explícito no gráfico. O que é? No gráfico, no texto. Menor capacidade poluidora significa aqui, ó, o hidrocarboneto com a maior razão. E que razão? Vamos deixar claro qual é a razão que eu estou pedindo nessa questão. Quantidade de energia liberada, e essa energia tem tudo a ver com a entalpia de combustão, tá? Quantidade de energia liberada por quantidade de mols de CO2 produzido. Mas como é que eu vou saber a quantidade de mols de CO2 produzido? Vou explicar. Então, na verdade, a razão que eu tenho que calcular é essa aqui, ó. Energia liberada sobre o número de mols de CO2 produzido. Pô, mestre, eu vou ter que fazer isso 4 vezes, 4 hidrocarbonetos, 4 cálculos. Gente, repara que a resposta não é numérica. Então, não precisa fazer 4 cálculos com exatidão. Não, eu só quero saber qual é o que vai dar a maior razão. Porque, de novo, não se perca, a maior razão vai dar a menor capacidade poluidora. E foi isso que foi perguntado. Tá legal? Agora, vamos explicar o que significa essa tal de entalpia padrão de combustão. Se você prestar atenção na unidade, você vê que é uma unidade de energia, né? Quilojoule por mol. Qual o significado disso? Por exemplo,
para o octano. Se eu queimar, se eu fizer a combustão completa de 1 mol de octano, vai haver a liberação de 5.440 kJ de energia. E esse sinal de menos aqui, mestre, que aparece nos 4 casos, o que significa isso? Isso é um conceito muito importante da termoquímica. Toda vez que a entalpia ou a variação de entalpia de um processo for negativo, significa que esse processo é exotérmico, libera energia. Que bom, né? A pergunta é sobre isso. Eu estou queimando 4 combustíveis e quero saber qual deles é o que tem a menor capacidade poluidora. Vamos às contas? Eu vou ter que fazer 4 razões. E não preciso fazer conta até o final, não. Tá? Eu tenho que fazer a razão entre 5.440, que é a quantidade de energia liberada por 1 mol de octano, pela quantidade de CO2 formado. Poxa, mestre, eu vou ter que fazer a combustão completa do octano, depois a do hexano, a do benzeno, a do pentano? Aqui que vem a malandragem, vem a rapidez. Não. Se você pegar o prefixo oct, você já percebe que o octano tem 8 carbonos. Se o octano tem 8 carbonos, todos esses carbonos vão parar como produto da combustão na forma de CO2. O que significa isso? Que cada mol de octano vai liberar 8 mols de CO2. Mesma coisa aqui no hexano, só que hexano é 6. Cada mol de hexano vai liberar 6 mols de CO2 e assim sucessivamente. Aqui, ó, pente. Pente significa 5. 5 mols de CO2. E aí você evita o trabalhão que daria fazer, né, 4 combustões completas, balancear. Só toma cuidado no benzeno, tá? Tem que saber que o benzeno é aquele famoso anel aromático com 6 átomozinhos de carbono e, portanto, se o benzeno tem 6 carbonos, também vai liberar 6 mols de CO2, que nem o hexano aqui em cima. Não precisa fazer 4 combustões balanceadas. Vamos agora aos cálculos das razões, trocando aqui de cor bonitinho. A primeira razão vai ser o quê? 5.440 sobre 8. A segunda razão vai ser o quê? 4.140 sobre 6. A terceira razão, 3.270 sobre o número de mols de gás carbônico, 6. Repara que aqui a quantidade é igual, vai ficar fácil comparar a razão. E a última fração fica 3.510 sobre 5. Será que eu preciso calcular com precisão essas 4 razões? Não. Vamos começar logo por aqui, ó. Essas 2 razões têm o mesmo denominador. Não esqueça que eu quero saber a maior razão, porque a maior razão vai dar uma menor capacidade poluidora. A maior razão qual é? Nessas 2 aqui que está dividido por 6, vamos começar com essas 2 aqui que está dividindo por 6, né? Essas 2 que está dividindo pelo mesmo denominador, a maior qual é? Com certeza 4.140 dividido por 6. Então eu já esqueci essa daqui. Essa aqui já está fora. Agora, eu não vou fazer conta até o final. Eu vou fazer conta até eu ter uma noção. Por exemplo, 5.440 dividido por 8 vai dar 600 e alguma coisa. Não vou nem terminar. 4.140 dividido por 6 também dá 600 e alguma coisa. Mas quando eu faço 3.510 dividido por 5, aqui ó, 35 por 5, dá 700 e alguma coisa. Parou, não precisa precisão, é essa. Essa é a maior razão. Se essa é a maior razão, 700 e alguma coisa, essa vai ser a menor capacidade poluidora, é o pentano. Se você quiser fazer até o final, aqui dá 680, aqui dá 690, aqui dá 700 e não sei quanto é que dá, mas deu 700. Bastou que deu 700. Se deu 700, maior razão, menor capacidade poluidora, letra D de dado. Trabalhosa, né? E a última questão dessa prova, questão 47, última questão de química pelo menos, com certeza é a mais difícil, é uma questão de soluções e que trata de uma das unidades de soluções menos compreendida, que é a tal da porcentagem em massa, ou porcentagem M/M. Vamos ler. Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração 60% MM
e densidade 1,4 kg por litro. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução final, que é a solução unital, 100 ml de solução unital. Com base nas informações, a concentração de ácido nítrico em gramas por litro na solução unital é igual a... Bom, essa solução unital está acontecendo depois que rola uma diluição de uma solução que já está pronta. Perceba, eu tenho 2 ml de uma solução e aí eu diluo com o etanol até chegar a 100 ml. Mas será que eu preciso de fórmula pronta para resolver essa questão? Bom, galera, não precisa. Com regras de 3 bem calmas, a gente consegue chegar ao gabarito dessa questão. Só vamos tomar cuidado que quando aparece porcentagem M/M, eu estou falando massa por massa. Sabe qual o significado de 60% massa por massa? Eu tenho 60 gramas de ácido nítrico em cada 100 gramas de solução. Essa é a relação do 60% massa-massa. Aí você não pode pegar essa porcentagem que é em massa e, por exemplo, multiplicar pelo volume. Não pode. Percentual incide sobre certas coisas, mas que tenham a mesma unidade. Eu não posso pegar, por exemplo, um percentual de desconto numa camisa e dizer que isso influenciou no preço da banana. Não tem nada a ver, tá? Esse percentual é em massa e a unidade que eu tenho aqui da solução, por enquanto, é o volume de 2 ml. Peraí, se eu quero que esse percentual em massa incida sobre massa, e na verdade eu tenho o volume dessa solução, como é que eu passo o volume dessa solução para massa? Adivinha, galera, como é que eu vou conseguir passar volume para massa? Com a densidade. Então, a gente começa a ver um fim, né? Um caminho nesse fim de túnel. Como é que eu posso começar essa questão? Utilizando a densidade. Olha, a densidade é uma razão entre a massa de um corpo e um volume do mesmo corpo. Só toma cuidado que essa densidade aqui está em quilo por litro. Ou seja, se eu quero ter coerência aqui no meu resultado, eu tenho que trabalhar com a massa em quilo e o volume em litro. Tá? Preste atenção. A densidade é 1,4 quilos por litro. A massa de solução eu não sei. Agora anote aqui do lado, essa massa que você vai descobrir não é a massa de soluto, não é a massa de ácido nítrico, é a massa da solução, porque você está trabalhando com a densidade da solução. E aí embaixo eu vou colocar o 2, que é o volume da solução, com um cuidado. O 2, volume da solução, ele está em ml. Ô mestre, você acabou de falar que não pode botar ml aqui nessa densidade porque está em litro. Galera, se você coloca em ml, só toma cuidado que a massa de solução não vai sair em quilo, vai sair em grama. É uma coisa proporcional. Então eu vou deixar em ml mesmo, que eu já agilizo o processo. A massa da minha solução é 2 vezes 1,4, ou seja, 2,8, mas não quilos, hein? 1000 vezes menos que o quilo, gramas. Não se perca, essa aqui é a massa do soluto? Não, é a massa da solução. E se essa é a massa da solução, agora sim, eu não preciso nem de regra de 3, eu posso utilizar o meu percentual em massa. Vamos lembrar por quê, galera? Eu vou até apagar aqui para botar de outra cor para você lembrar. Percentual em massa, massa, só pode entrar se você tiver massa. E agora eu tenho. Galera, o que significa 60% massa? Significa que dessa solução toda, apenas 60%, nem é pouco, né? Apenas 60% é o soluto. Quanto é que é 60% de 2,8? Vamos à continha. 6 vezes 8, 48, foi 4. 6 vezes 2, 12, com mais 4, que foi 16. Ou seja, 60% de 2,8 dá 1,68 gramas. Não acabou não, hein? Mas está quase lá. Só anota de que é esse 1,68 gramas. É o percentual de soluto que você tem na solução, ou seja, de ácido nítrico. Repare que se você não soubesse a fórmula do ácido nítrico, que eu anotei aqui, ó, HNO3, faz diferença nenhuma na questão. Está acabando. Essa quantidade em massa de ácido nítrico que nós encontramos está presente naquele volume de 2 ml. Só que o volume final da solução que ele chama de solução unital não é mais 2 ml.
Ele jogou etanol até chegar a 100 ml. Então vamos terminar aqui do ladinho? Esse 1,68 gramas está presente em 100 ml de solução. Qual é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é: quantos gramas por litro tem na solução de Nital? Vale você lembrar que 1 litro é 1000 ml. Galera, tá aqui entre parênteses, 1 litro é 1000 ml. Ora, se você tem 1,68 gramas em 100 ml, quanto você terá em 1000 ml? Você terá 16,8 gramas. Galera, não esqueça que todo exercício de soluções pode ser resolvido por regra de 3. O que eu fiz nessa questão aqui foram 3 contas, por isso que era difícil. Recordando, primeiro eu fui lá na densidade. Depois, tendo a massa da solução, eu apliquei o percentual em massa. Não esqueça, percentual em massa só pode aplicar se você tiver a massa da solução. Descoberto quanto eu tenho de ácido nítrico na solução original, joguei isso em 100 ml, porque ela foi diluída, e fiz a proporção para descobrir quantos gramas por litro. Resultado final, 16,8 G/litro. 16,8 gramas vezes litro a menos 1. Gabarito letra C. E aqui nós terminamos a correção desse segundo exame de qualificação da UERJ de 2018. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa correção, tá? Um abraço, galera.